Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade à nossa meditação, na Santa Palavra de Deus, E nós estamos meditando no capítulo de número 7 de Atos, E vamos estar focando a nossa meditação a partir do verso 42, Que diz o seguinte, E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim: que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, para Deus mas Deus era com ele. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e os nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos e os filhos de Israel, E vendo
maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Isto disse o Senhor a Moisés. E este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com os anjos que lhe falavam no monte, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Aleluia, Pai. Antes tomaste do tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Aleluia, Pai. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés, que o fizeste segundo o modelo que o tinha visto, né? O Senhor, Moisés, quando estava no Monte Sinai, né?
nesses 40 dias e 40 noites que ele ficou ali em jejum, não comeu, não bebeu, né? E recebendo de Deus, né, as tábuas das leis, né? Onde Deus passou para Moisés as leis, os estatutos e os mandamentos, né? E Deus, entre tudo aquilo que o Senhor falou com Moisés e escreveu, né, Deus deu visões para ele, para Moisés, né, de muitas coisas que ele deveria fazer, né, além de escrito, o Senhor deu ali, né, as imagens, né, para Moisés, mostrou para ele, né, e Moisés ficou com tudo isso na mente, memorizado, né, para que ele fizesse exatamente conforme o Senhor tinha mandado, né. E o tabernáculo, né, o tabernáculo aonde era a congregação, que o povo congregava para servir a Deus, né, Deus deu para Moisés tudo sob medida, né, medida de tudo que era para fazer, né, é uma mensagem linda, extraordinária, grande, maravilhosa, que o Senhor deu para Moisés, está lá em Êxodo, e o Senhor também falou para Moisés para fazer conforme as visões que ele tinha tido, que o Senhor tinha mostrado para ele, né? E Moisés tinha isso na memória, então aqui foi relatado por Estevão, né? O qual nossos pais, recebendo também, o levaram, glória a Deus, Jesus, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito, dizendo a Arão, né? Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Moisés estava no monte, falando com Deus, e Deus passando por essas determinações. Ficou lá 40 dias e 40 noites. A água não bebeu, o pão não comeu, né? Quando ele desceu, estava feito essa idolatria toda ali. Partiram para cima de Arão, o povo, e exigiu de Arão que Arão fizesse um Deus para eles poderem o adorar, para eles poderem o adorarem. E que não sabia, esse tal de Moisés, nós não sabemos o que aconteceu com ele, né? Né? E assim Arão não aguentou a pressão do povo, mandou que todo mundo tirasse os piercings das orelhas, do pescoço, os brincos, os anéis, as pulseiras, e fundiu e fez o bezerro de ouro para ser com um ídolo para eles adorar. Isso aconteceu nesse período que Moisés esteve no monte, né? Moisés chegou, o tendel estava completamente arrumado, né? Dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, né? Porque deixaram de servir o Deus vivo para servir, né, os ídolos, né? O povo teve essa rebeldia toda, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porventura, né, como está escrito no livro dos profetas, porventura me ofereceste vítimas e sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel, né? Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara naquele que disse a Moisés, tu fizeste segundo o modelo que tinha visto, né? Deus, quando passou para Moisés, né, deu as medidas, ele falou, o modelo é este, do que eu estou te mostrando aqui, é para fazer igual, né? E aí não fez fotografia, não fez nada, ficou só na mente de Moisés como é que era o modelo, né? Mas passou as medidas para Moisés direitinho, né? O qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até ao dia de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens, como diz o profeta. O Deus, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração,
E ouvindo vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Ou seja, Estevão lançou em rosto deles, né, essas coisas todas. Coisas que o Senhor fez, coisas que o Senhor disse, coisas que o Senhor mostrou. Estevão lançou na cara deles ali de forma dura, como Jesus fazia. Estevão fez também da mesma forma, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. O qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Do qual vós agora foste traidores e homicidas. Palavras pesadas de Estevão, né, contra os sumos sacerdotes, as autoridades todas que partiram para cima dele, né? Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não as guardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Depois não lhes imputes, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Olha a grandeza de um verdadeiro servo de Deus. Homem cheio da graça, do poder de Deus, do Espírito Santo, né? Ele repetiu as mesmas palavras, né, que Jesus disse, né? Eles partiram para cima deles, né, dele, né? O apedrejaram e ele, antes de morrer, dobrou os joelhos e disse, né? E expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, né? E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém, Senhor Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E em Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, e disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este
é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, ao qual recebeu as palavras da vida para nos dar. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Verso 38 a seguir está escrito: a congregação no deserto refere-se a Israel como o povo de Deus. E em hebraico a palavra traduzida por congregação é Kahal. E na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, o termo é eclesia. Isto é, assembleia ou igreja. 1. Assim como Moisés conduziu a igreja no Antigo Testamento, Cristo conduziu a igreja do Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento, designada descendência de Abraão. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Confira em Romanos, capítulo 4, versículo 11 ao 18. E o Israel de Deus, Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Dá continuidade à igreja do Antigo Testamento. 2. Assim como a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento está no deserto. Isto é uma igreja peregrina, longe da terra prometida. Hebreus, capítulo 11, versículos 6 ao 16. Por isso, nunca devemos sentir-nos plenamente à vontade quanto ao viver aqui na terra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Verso 42. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Verso 43. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus, Refã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus prometia ao povo que pela rebeldia eles seriam deportados novamente. Tinham passado 430 anos no Egito, sendo escravizados por Faraó, né? E ali o clamor foi muito grande, Deus tirou o povo de lá por causa do sofrimento, do clamor, deu Moisés para tirá-los e deu as leis, os estatutos e os mandamentos para os cumprir. E eles por 40 anos se rebelaram contra Moisés no deserto, né? E até que quando chegou ao ponto que não tinha nenhum mais dos adultos de 20 anos acima que saíram do Egito, aí encerrou-se o período dos 40 anos de peregrinação, que é um mistério, né? E aí Deus deu descanso a eles. Aí só restavam os de 20 anos abaixo, que não foram contados quando saiu do Egito, né? Somente 2 entrou
juntamente com esses jovens que eram jovens de 20 anos abaixo, né? A essa altura, né, já estavam também chegando na casa dos 60, os mais velhos, né? E somente 2 dos que saíram dos 652 mil, somente 2 entraram na Terra Prometida, né? Josué e Caleb, né? Que já tinha a idade de 80 anos quando isso aconteceu, aproximadamente, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Moisés já estava nos 120, né? Coisa tremenda. Só que Moisés não entrou. Avistou com os olhos, foi quando Deus falou para ele, né? Sobe o monte, né? Avista a terra que o povo vai entrar, né? E morre lá no monte. E assim aconteceu, né? Moisés subiu ao monte, avistou a terra, contemplou, se alegrou, né? Glorificou a Deus, agradeceu, né? E passou o bastão para Josué entrar na terra e implantar o povo, né? E ali Moisés morreu no monte. E na hora que Moisés morreu, o anjo Miguel já estava lá para pegar o corpo e levá-lo o corpo para onde Deus determinou. Até hoje não é sabido onde é a sepultura de Moisés. Onde é que Moisés foi sepultado? Ninguém sabe, né? Se é que foi sepultado, ninguém sabe, né? Só sabe que naquele momento que Deus falou, sobe ao monte, contempla a terra e morre no monte. Tu verás a terra, mas não entrarás, né? E houve uma contenda do povo de Israel contra Moisés ali nas águas de Meribá, né? E Deus falou para Moisés, toca com a vara na rocha e eu darei água ao povo, né? E Moisés estava irritado, estava irado, porque o povo o aborreceu demais, né? E Moisés, ao invés de tocar na rocha com delicadeza, né, de forma amorosa e engrandecer o nome do Senhor, né, ele bateu com raiva na rocha, né, e não glorificou o nome do Senhor, não santificou o Senhor diante do povo. Aí o Senhor não permitiu que ele entrasse. Vai, veja, contempla, mas você não vai entrar, porque tu não me santificaste diante do povo na contenda das águas de Meribá, né? O que aconteceu. Mas aí o anjo Miguel, né, ali com o corpo de Moisés, Satanás chegou para poder contender com Miguel por causa do corpo de Moisés, né? E a palavra de Deus afirma que Moisés, que o anjo Miguel não ousou de palavra de maldição contra Satanás. Disse apenas isto: o Senhor te repreenda. Só isto. E pronto. E acabou. E o diabo caiu por terra, né? E a missão foi cumprida, né? Glória a Deus, Jesus. Então, o verso 42. Deus, aleluia, Jesus. Deus os abandonou. Mas voltando um pouquinho atrás, antes aqui, né? A descendência de Abraão, Gálatas capítulo 3, versículo 29. Confira em Romanos capítulo 4, versículo 11 ao 18. E o Israel de Deus, Gálatas capítulo 6, versículo 16. Dá continuidade à igreja do Antigo Testamento 2, assim como a igreja do Antigo Testamento. A igreja do Novo Testamento está no deserto, isto é uma igreja peregrina longe da terra prometida. Hebreus, capítulo 11, versículo 6 ao 16. Por isso, nunca devemos sentir-nos plenamente à vontade quanto ao viver aqui nesta terra. Deus os abandonou. Mas Deus os afastou e os abandonou a que servissem o exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus, Refã, figuras que vos fizeste antes para adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. As palavras de Estevão refletem um princípio bem estabelecido nas Escrituras e na história da redenção. Aqueles que persistem em repudiar a Deus não somente são abandonados por Ele, como também são entregues à influência do mal, de Satanás e da imoralidade,
Confira em Romanos, capítulo 1, versículo 24 ao 28. Ao contrário da crença popular, Deus não continuará demonstrando amor e perdão, caso não haja resposta da nossa parte. Ele perdoa e comunica o seu amor somente àqueles que voltam-se para Ele, com arrependimento sincero e com verdadeira obediência. Para aqueles que endurecem o coração, que sempre resistem ao Espírito Santo, que se recusam a aceitar a salvação divina, permanece somente a ira justa de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 8. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, dando sequência nesta mensagem extraordinária, em nome do Senhor Jesus. Amém!